Pregar hoje aqui pra gente, que possamos orar por ele, né? Senhor, recebe neste momento o Eduardo, todo o ministério dele, que o Senhor possa nesse momento estender tuas mãos misericordiosas, Senhor, derramar o dom da sabedoria, o dom da pregação, Senhor, que o Senhor possa dar toda a sabedoria, discernimento, derrama neste momento, Senhor, o que ele mais precisa, o dom da fortaleza, Senhor. Continua, Senhor, firmando os passos do Dudu nos teus caminhos, na tua fé, Senhor. Recebe. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Maria, Mãe de Deus, Rogai agora e na hora de nossa morte. Amém. Som. Acho que agora não, ficou muita coisa. Então, meus irmãos, dando continuidade a essa noite muito cheia da água do Espírito Santo, né? A gente sente que o Senhor está molhando a terra do nosso coração, mas também está exortando. Quando ele fala ouve, escuta, não é apenas ouvir com os ouvidos. Quando a palavra de Deus fala escuta, ouve e coloca em prática, ouve com o coração, não faz ouvido de mercador. E hoje está complicado porque tem muita informação rolando. A internet fala milhões de coisas, o Facebook então fica rodando aquele negócio, né? Como é que é o nome? É linha do tempo, né? E fica, por mais que seja escrito, muita coisa sendo falada. Mas importante é escutar a voz do Senhor. Por isso que o primeiro mandamento, a gente pensa que amarás o Senhor, a Deus sobre todas as coisas, mas na verdade, o primeiro mandamento que Deus fala a Moisés é Shema. Shema. Shema quer dizer ouve. Ouve, escuta, abre teus ouvidos. Bem, outra coisa que eu queria falar é que realmente o Senhor está nos exortando a reconhecer os nossos pecados, sem a qual não há vida nova. Eu posso vir 20 anos no grupo, se eu não peço ao Senhor o dom de quebrar este coração e reconhecer o meu pecado e romper com aquilo que eu já sei que não é de Deus, eu não vou para frente. Como um barco preso no cais com uma pequena corda, pode ser pequena, se ela não se romper, pode ser um barbante, se ele não se romper, o barco não vai para frente. E eu digo isso porque quando começou a reunião, eu estava aqui com o Salmo 50, queria encaixar o Salmo 50 no meu coração. E o Salmo 50 nós sabemos que é Davi realmente rasgando o coração e pedindo perdão a Deus, mas foi passando e não foi dando para encaixar. E quando a Cláudia sentiu a emoção de que a gente precisa perdoar os irmãos, continuou muito forte no meu coração de que a melhor maneira, a melhor escola para perdoar é pedir perdão a Deus e perceber o quanto Ele é misericordioso na nossa vida. E como ajuda, quando você precisa perdoar uma pessoa, você precisa não condenar essa pessoa, você pensar, puxa vida, quanta coisa Deus já me perdoou. E enquanto eu não faço essa experiência da misericórdia de Deus, eu não consigo perdoar as pessoas, porque eu me coloco como juiz. Eu me coloco como juiz. E um dia eu tenho que me colocar como um réu que foi absolvido pelo Senhor no altar da cruz. E sem isso eu não consigo. Então, se eu tenho dificuldade de perdoar, pense o quanto Jesus morreu na cruz, o quanto sangue Ele derramou por minha causa, pelos meus pecados. Eu não sou melhor do que ninguém. Fala isso para você. Eu não sou melhor do que ninguém. Eu não sei se com a criação que eu tivesse daquela pessoa, se eu não faria coisas até piores do que ela fez. Eu não sei se eu tivesse naquela situação, também não teria feito. Sabe? Então, sem amor, a graça não chega.
Sem o perdão a graça não chega. Desculpa ter que dar uma volta, falar novamente dessas coisas. E talvez, na verdade, sejam as mais importantes desta noite, né? E se eu não procuro um padre, e se eu... há muito tempo que eu não me confesso, não tenhamos medo, confiemos no Senhor, que ali você vai receber a maior das graças que alguém pode receber na terra. Veja bem, quando tem noite de cura, vai uma multidão, e que vá, mas poucos sabem que a maior graça que eu posso receber na terra é diante de um sacerdote, quando ele me absolve dos meus pecados, porque ali eu herdo a vida eterna. Não é pouca coisa, é? Não é. Se a gente soubesse disso, a gente corria para um sacerdote tão rápido quanto a gente corre quando sabe que fulano vai estar em tal lugar fazendo oração de tal jeito, e Beltrano, e padre tal, quando todo padre tem o poder de desligar na terra, desligar no céu aquilo que ele desliga na terra. Bem, a gente está dando continuidade a uma realidade chamada autoridade espiritual. Autoridade espiritual. E semana passada o Sérgio falou sobre isso, né? Autoridade sobre a minha vida. Ricardo me mandou essa semana um vídeo também do padre Fábio de Mello, em que ele começa de uma maneira que até a gente fica assim, sem entender para onde ele quer chegar, mas depois a gente entende, de que a sua vida você tem que tomar posse dela. Ela não pode ser dos outros. Não são os outros que podem meter a mão na sua vida. Não são os outros que podem dar pitaco na sua vida. Não é a televisão que tem que ditar o seu comportamento, mas você toma posse de si mesmo, da sua própria história. Você não nega mais, por mais duro que ela seja. Sabe aquelas pessoas que saem de casa e fazem o possível para ninguém saber onde mora, né? Faz uma força para parecer uma pessoa que não é. Você tem que louvar a Deus pela sua vida e pela sua história. Então isso é tomar posse, se dispor de si, ser dono. E aí você vai entender, ser dono de si. Aí você vai dizer, mas como ser dono de si? A gente não tem que entregar a nossa vida a Deus e Ele é nosso dono? Sim, mas antes de entregar alguma coisa para Deus, você só pode entregar o que é seu. Amém? E quando a gente entrega para Deus, não é que Deus vai viver a vida no nosso lugar. Ó Senhor, conduz a minha vida. A gente fica imaginando um bonequinho assim, como é que é? Como é que é aquele? Marionete, né? Senhor, o que eu faço agora? Eu vou para lá. Senhor, conduz a minha vida. Ele não faz isso. Ele não faz. A sua vida Ele deu para você viver. E eu queria que fosse diferente. Muitas vezes eu pedi, Senhor, tira minha liberdade. Faz com que eu só possa fazer o que o Senhor quer. Assim como um controle remoto daqueles que a pessoa joga no videogame na frente. Mas Ele não faz isso. E é o dilema terrível da vida humana, a escolha. É o drama mais forte. Até nos filmes a gente gosta de ver aquele filme, né? O que ele vai escolher? Vai salvar a vida ou vai entregar a vida? E quando entrega a vida, né, para salvar a mocinha ou para salvar o herói, como você vibra? Porque ele fez uma escolha. Mas ele é dono de si e por isso ele pôde fazer essa escolha. Então a primeira coisa que o Sérgio falou, ter autoridade sobre a sua vida. E ninguém pode fazer bagunça lá dentro. E quando o inimigo quer te perturbar, você tem que ter autoridade, como falamos aqui, pegar a palavra de Deus e dizer, não, eu não sou esse lixo, não. Porque Jesus não morreu na cruz por um lixo. Eu sou limitado, eu sou pecador, mas eu sou amado por Deus. E Ele tem um plano na minha vida. Eu serei feliz. Eu sou feliz pela graça do Senhor. Isso é tomar posse, é ter autoridade sobre a sua vida com a palavra de Deus. E você, né? Quando vem vozes, até vem pessoas. Olha como tem gente que puxa o nosso tapete. Ih, meu filho, vai dar não. É assim mesmo. E você não vai conseguir não. E não falta gente, às vezes,
essas pessoas, eu me lembro muito de uma irmã que não está aqui agora. Ela sofria de alcoolismo, alcoólatra mesmo, daquelas de anos e anos. E a mãe dela dizia isso, dizia: você nunca vai sair dessa, você vai ser sempre alcoólatra, você não vai sair dessa. Mas já naquela época, na hora que a mãe falava isso, ela dizia: não, eu vou sair. Mas ela estava mergulhada ainda no alcoolismo. Ela vinha aqui nessa igreja muitos e muitos anos, muitas vezes alcoolizada, mas firme na promessa que na hora que ela com autoridade dizia para si mesma: um dia eu vou sair, ela saiu mesmo. E está mais de 20 anos sóbria. Não é coisa de momento, mais de 20 anos sóbria. A importância que tem de você ter autoridade sobre si mesmo, usando a palavra. Porque se você fala uma frase aí de autoajuda, quem é que disse? Foi o autor lá, ué, que autoridade ele tem? Mas veja bem, Jesus diz: toda a autoridade. Pega Mateus 28, 18. Pega Mateus 28, 18, rapidinho. Vai me dar um copinho d'água aqui. Então, Jesus, Mateus 28, 18, os discípulos foram, 16, né? Foram para a Galileia, para a montanha que Jesus lhes tinha designado. Quando o viram, olha que lindo, não tinha nunca notado isso. Quando o viram, adoraram-no. Adoraram-no. É por isso que nós podemos dizer que Jesus é Deus, sim. Porque quando ele é adorado, se ele não fosse, a última coisa que ele teria permitido é que ele fosse adorado, porque só se adora a Deus. Entretanto, alguns hesitavam ainda, mas Jesus, aproximando-se, lhes disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Isso é tremendo. Jesus Cristo tem toda a autoridade no céu e na terra. E se houver extraterrestre, se houver, ele terá toda a autoridade sobre todo e qualquer extraterrestre, onde quer que eles estejam. Amém? É isso, porque toda a autoridade lhe foi dada no céu e na terra. Então a palavra de Jesus, ela tem em si mesma poder, e por isso você deve proclamar esta palavra na sua vida, usá-la a seu favor. Já falamos sobre isso semana passada. Então, sabe, o trabalho de Deus é restituir a sua dignidade. Ele vai te devolvendo, vai te devolvendo. O padre Fábio de Mello falava isso. Ele vai te devolvendo, ele não vai te tirando. Ele vai te restituindo a dignidade que os outros tiraram. Você mesmo tirou. Você mesmo entregou o ouro aos bandidos. Deixou que outros moldassem. Eu sei porque eu era muito assim. Eu era uma pessoa, um jovem sem personalidade. Eu buscava um modelo. Então, volta e meia, o modelo era um astro de rock. Depois o modelo era uma pessoa. Depois o modelo era um filósofo. Depois o modelo era... porque não tinha um modelo, certo? Não tinha uma personalidade. Por isso, a construção de Deus, ainda diz o padre Fábio de Mello, a construção da pessoa. Deus não está tão interessado na construção do seu prédio, que seja bom e bonito, graças a Deus, nem na construção de coisa nenhuma, mas na construção da pessoa que você é. E sabe quanto tempo dura essa construção? A vida toda. Que lindo envelhecer, que lindo amadurecer. Hoje uma pessoa me dizia isso: ai, eu não estou conseguindo, eu estou envelhecendo, mas olha, eu disse assim, na lata assim, falei: para quem sabe amadurecer, envelhecer é bom. Assim, até eu fiquei espantado, falei: é uma boa coisa para quem sabe amadurecer, envelhecer é bom.
Porque o corpo vai ficando, vai caindo, né? Vai caindo um bocadinho, né? Mas a alma vai se levantando. Isso são pessoas jovens. O que hoje nós estamos vendo, jovens sarados e a alma desanimada. Vamos lá para... Não. Vamos no retiro? Não sei. Vamos... Talvez. Não é isso? Talvez. Mais tarde. Hein? Né? Isso aí. Autoridade. Autoridade sobre si mesmo. O segundo aspecto da pessoa, e aí o padre Fábio de Mello dizia que o problema desse termo pessoa é porque ele vem lá do grego, né? Persona, e que era tido como personagem. Então as pessoas achavam que elas têm que representar um papel, ter uma máscara, personagem. Mas depois o cristianismo, a nossa fé católica foi restituindo que a pessoa é a sua identidade mais profunda de filho de Deus, e que você não tem que parecer aquilo que você não é. Por isso Jesus aceitava tudo, menos a hipocrisia, menos o faz de conta, a fachada. Olha, você pode chegar a pior pessoa aqui, Deus dá jeito, Jesus dá jeito. Agora, se a pessoa disser, não, eu estou muito bem, eu não preciso, que eu sou uma pessoa muito esclarecida, né? Cheio de máscara, não dá nem para trabalhar, aí não tem como. Então é isso, a construção da pessoa, a autoridade sobre si mesmo em Cristo Jesus. A autoridade foi dada a Ele. Gente, nós não podemos dar autoridade a nós mesmos. Alguém tem que dar. E a autoridade que você tem de cristão e de pai e de mãe na sua família, e de esposo, você a tem, não porque você mesmo a usurpou, mas porque Deus constituiu a você essa autoridade. Certo? E você tem que usá-la. E daí vem o problema do autoritarismo, que é muito complicado, é pertinho. Eu tenho autoridade e logo eu descambo para o autoritarismo. E diz a palavra de Deus que toda autoridade é conferida por Deus. Deus é que confere a autoridade, toda a autoridade humana. Pega lá Romanos 13:1 rapidinho. Romanos 13:1. Romanos... Eu espero que tenha anotado essas coisas certas. Ih, não tem? Tem? Cada qual seja submisso às autoridades constituídas, porque não há autoridade que não venha de Deus. Por isso, desculpa, mas eu sou contrário a debochar das autoridades, a xingar as autoridades, mesmo que sejam presidentes de um partido que eu acho o fim da picada. Se eu sou cristão, eu não xingo essas autoridades, eu não faço isso, eu rezo por elas, e no melhor das hipóteses faço uma votação, um voto melhor na próxima eleição. Mas isso, elas são constituídas por Deus. Se elas vão dar conta, elas vão responder a Deus se elas vão dar conta ou não. Assim você tem autoridade na sua casa como pai e mãe, e você não pode abrir mão desta autoridade e dizer, eles são muito difíceis, e se eu for fazer assim, a casa é de quem? É sua. Desculpa, posso parecer o cara mais machista, mas eu vou dizer, lá em casa quem manda sou eu e a Vânia. Isso não quer dizer que nós mandamos e desmandamos, não quer dizer que nós não fazemos concessões, não quer dizer que nós não damos liberdade. Mas se entra na minha casa, pela minha televisão, algo que vai roubar as almas dos meus filhos, você pode ter certeza que ali, aquela televisão não vai ficar ligada. Ah, mas não vai mesmo. Ela tem um bate-boca assim rápido, mas olha, eu falo assim, com a energia elétrica que eu pago, você não vai assistir isso.
Aí eles logo reconhecem a autoridade. Você não pode abrir mão da autoridade. Muitas vezes você vai exercer a sua autoridade com muita humildade, com muita mansidão. A autoridade não quer dizer que aquela pessoa vai te obedecer na hora, mas você não pode abrir mão daquilo que você tem que falar. Na minha casa, as crianças, 24 anos, 22, 23 agora, 20, e a outra tem 12. Eu não sei se eles a vida inteira vão seguir o catolicismo. Às vezes costuma ter uns caminhos assim meio, né? Você sabe, né? Foi criado na igreja, depois afastou, né? Mas a gente sabe o que acontece. Depois de uma certa idade, você não pode obrigar, né? Não pode, você tem que dar escolha, tem que ter a experiência dele. Não pode porque o papai e a mamãe vai, então eu tenho que ir a vida inteira. Vai chegar um momento que isso, você deu a base, né? A tua autoridade nesse caso se manifesta não gritando, mas com o joelho no chão, não é? A autoridade de mãe e de pai é enorme. Você levanta os seus braços e diz: Senhor. Ele pode até dar com os burros na água, mas que ele seja salvo. Ele pode ter até as lições duras que ele precisa ter, que ela precisa ter, mas no final, Senhor, salva. No Senhor. E que oração Deus não vai ouvir uma oração dessa? Oração de filha pela mãe, de filha pelo pai, porque você tem autoridade. E se a casa está uma confusão, você, pai, tem que se levantar na sua madrugada e tem que botar o seu joelho no chão e clamar. E se for necessário, você vai pegar sua água benta e vai convocar a família, mesmo que te achem um doido, fanático, lunático, você vai aspergir água benta naquela casa. E de vez em quando, se você conseguir juntar a família para rezar um terço, faça isso. Está cada vez mais difícil lá em casa, mas eu ainda consigo. Estou dizendo que a autoridade espiritual é só isso. Estou dizendo que você não abre mão. E se um dia alguém aparecer com a namoradinha lá em casa, se vai dormir lá em casa? Ah, mas não vai mesmo. Ah, não vai. Desculpa os que chegaram aqui pela primeira vez, estão assim: que isso? O cara vive no outro século. Não vai. Não vai. Talvez vão dormir por aí, mas eles vão saber, vão ter uma pulga atrás da orelha, porque eles conhecem o plano de Deus, em que a sexualidade, o sexo é maravilhoso. Poucas coisas são tão lindas como a sexualidade humana, exercidas de acordo com o plano de Deus. Pega uma máquina e começa a usar ela totalmente fora do que diz o manual, vê o que vai acontecer com ela. Então nós temos que usar de autoridade. Eu sei que tem muitas situações particulares, eu sei que tem muitas situações difíceis, em que precisa toda uma sabedoria, né? Mas pai e mãe, não abra mão da sua autoridade. Pai, não tire a autoridade da sua mãe, da sua esposa. Esposa, não tire a autoridade do seu marido, mesmo que ele não venha à igreja, mesmo que ele não seja católico. Não tire a autoridade de um homem dentro da sua casa, porque você vai estar tirando a alma dele. Não estou falando de orgulho, não. Não estou falando de orgulho, não. Claro, é muito difícil, nessa hora tem que haver um diálogo. Mas pai, homem, saiba que você foi constituído cabeça na sua família. E cuidado, não para exercer com chicote, mas com muito mais humildade, como Cristo se entregou à igreja. Quem tem que se sacrificar mais? Desculpa, vou dizer para os poucos homens que estão aqui. Se alguém tem que se sacrificar mais na sua família, é você, homem, você, pai. Pode me jogar pedra, pode falar que é isso, é tudo igual. Não é tudo igual. Porque Jesus falou para o homem: amai as vossas esposas como Cristo amou
a vossa igreja. E não falou isso para as mulheres. Falou: mulheres, respeitem os seus maridos, sejam submissos a eles. É claro, essa submissão, ela, ao longo dos tempos, hoje em dia existe muito mais diálogo para chegarem junto a uma solução. Mas eu quero dizer, homem, na hora que estiver pegando, não seja covarde e fuja da sua casa atrás de um casinho qualquer, de um rabo de saia. Eu sei que não preciso falar isso aqui porque estou chovendo no molhado, mas seja homem conforme Cristo, porque o Senhor vai pedir contas da autoridade que Ele te deu, e eu não quero estar nesse dia. Seja como Cristo na sua família. Essa é a autoridade. E quando você tiver que falar coisas, a autoridade vai ser reconhecida pela sua santidade. E o que dá autoridade, o que dava autoridade a Jesus, é o fato da santidade. Porque quando você não vive aquilo que você prega, que é isso, meu filho? Seja honesto. Não é, papai, mas eu vi você dando propina para o guarda ali. E ele pode falar: você não tem autoridade para falar isso. E você vai ter que engolir. Então a tua autoridade ganha poder, porque a autoridade é o poder conferido legitimamente. A tua autoridade ganha poder quando você vive aquilo que você prega na sua casa. Aí é a autoridade espiritual, uma autoridade conferida e passa a ter poder na sua casa. Amém? Talvez tivesse muito mais coisa para falar, mas o tempo está meio estourado. Deixa eu ver se eu preciso falar alguma coisa. Então, você tem autoridade também para abençoar. Abençoar. E abençoar filho que vai bem na escola é fácil. Abençoar filho que não dá trabalho é fácil. Quero ver você abençoar aquele filho que nem te cumprimenta quando entra em casa. Graças a Deus não é o meu caso, mas eu sei que tem casos assim. Aí você vai ver a graça de Deus acontecer. Eu tenho um filho, eu tenho 4 filhos. Um deles, uma época, começou a dar muito problema no colégio. Ele foi até expulso desse colégio. Ele jogou uma substância lá chamada amônia, empesteou o colégio inteiro. Ele descobriu, criatividade em abundância, E ele foi expulso. Na verdade, quem jogou, ele ensinou para os outros. Depois, quem jogou o troço na roupa da professora foi um amiguinho dele, mas quem foi expulso foi ele. Aí todo mundo disse: vai lá defender ele, vai lá e não deixa, coitadinho. Eu fiz isso? Não. E eu tinha certeza, isso vai ser a melhor coisa para ele neste momento. Fui lá, peguei ele, não dei nenhum castigo, porque o castigo ele já estava recebendo ali o suficiente, e disse para ele o seguinte: eu posso fazer 2 coisas. Eu posso te colocar numa escola mais fraca, por você ser um coitadinho que não pode acompanhar, ou eu posso te colocar numa escola mais forte. Qual delas você escolhe? Subir ou descer? Eu vou te colocar numa escola mais difícil. Ele disse: subir. Eu falei: que bom, porque é a mesma coisa que eu penso. E passei a levar, e na verdade aquilo que estava acontecendo com ele, eu vou encerrar. Aquilo que estava acontecendo com ele, na verdade, era uma lanterna piscando, dizendo: Eduardo, presta atenção no seu filho, está precisando de atenção. Não é? E eu fui e botei ele num colégio mais caro que eu não podia pagar, mais difícil, com a disciplina mais rígida, tudo ao contrário. Com a autoridade que o Senhor me deu, com muita tranquilidade, eu profetizei no meu coração que ele ia sair daquilo, que ele ia melhorar. E foi o que aconteceu. Ele não repetiu mais de ano, foi para um colégio mais difícil. E todo dia eu passei a levá-lo para o colégio, que já poderia ir de ônibus, mas eu passei a levá-lo. E todo dia eu dizia: Deus te abençoe, Deus te abençoe. Às vezes não tinha feito o dever, estava chateado com ele, e dizia: tchau, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Amém? Tem muito mais coisa para a gente falar sobre a autoridade, mas tome sempre cuidado
para não confundir a autoridade com falar grosso, com ter sempre a última palavra, com aqui quem manda sou eu e tudo mais, tá? Cuidado. Muitas vezes eu já errei, muitas vezes eu já acertei, mas eu acho que o Senhor está nos conduzindo, me conduzindo. Amém? Feche um pouquinho os seus olhos.